Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos aqui para o nosso corte diário do Jogo Aberto com as últimas informações do Flamengo, hein? Veremos aí trazendo muita preparação para enfrentar o Palmeiras na Copa do Brasil, tem novidades aí, mercado da bola, fica até o final do vídeo para você ver tudo aí sobre as últimas notícias do Flamengo, créditos na descrição para o Jogo Aberto e pedimos a você que se inscreva aqui, deixa o like, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades e agora vamos acompanhar juntos aí as últimas informações do Flamengo, ok? Porque tem o Palmeiras pela Copa do Brasil, uma sequência muito pesada nesse próximo mês agora. Palmeiras volta pela Copa do Brasil no Maracanã e depois viaja de novo para o Allianz Parque para pegar o Palmeiras no dia 11. Daí tem o Bolívar na Libertadores, é no Maracanã. Bom fazer o resultado da diferença porque depois é na altitude, enfrenta esse aviãozinho aí também. É um ônibus, enfrenta o Botafogo no Newton Santos, pega o Bolívar lá na altitude e no dia 25 pega o Bragantino dentro de casa. Uma logística um pouquinho mais chata por conta dessa viagem para Bolívia, né, o Botafogo ali é o ônibus também, né? Porque o jogo é no Rio, não, então são 3 viagens e a viagem para a altitude é complicada. Eu vi um jogo da Sul-Americana agora, o confronto foi LDU e Always Red, pelo playoff, certo? O primeiro jogo em Quito, a LDU amassou, fez 3-0. Certo? Sabendo que ia sofrer na altitude, como sofreu. Foi 3-1 para o Always Red e uma confusão no fim do jogo, porque poderia 4-1 levaria para os pênaltis. Né? A LDU que joga na altitude não aguentou, certo? O desgaste da altitude boliviana, mesmo tendo conseguido marcar um gol enquanto teve perna. Então eu estou preocupado com o Flamengo. O Flamengo tem que golear o Bolívar, porque lá, não que não possa ganhar, mas lá vai sofrer. Vai sofrer como todo mundo sofre. O Inter, o ano passado, teve... Pela quartas de final, o Inter foi lá, fez o primeiro jogo lá, ganhou de 1-0. Num jogo praticamente perfeito. O Inter praticamente não correu. Sabe? O Inter jogou posicionado, marcando, desacelerando o jogo e depois ganhou o natural do Bolívar na volta. O Flamengo vai inverter agora. O Flamengo enfrentou o Bolívar na primeira fase, perdeu lá em La Paz e ganhou o natural no Maracanã. Agora é um pouco diferente, né? Vai ter que se abrir. O Bolívar vai jogar fechado para tentar fazer o resultado em casa. Não é fácil esse confronto não, hein? Não é fácil. O Flamengo é muito mais time, mas decidir na altitude não é muito fácil, não. Os últimos 10 jogos do Flamengo, vamos dar uma olhadinha nos números. Foram 7 vitórias, um empate e 2 derrotas. O Mengão marcou 18 gols e sofreu 10 gols. Lá na frente, marcados, é o Pedro, né? Pedro é o artilheiro aí do Mengão na temporada. Não é do São Paulo, né? Que sorte do São Paulo, nem né? ele, nem o Luiz Araújo. Tomou o cartão amarelo, hein? Que sorte do São Paulo, hein? Porque o Pedro faria gol no São Paulo aqui no Morumbi. Pois é, e o Luiz Araújo, que é da base do São Paulo, sempre tem jogado bem contra o São Paulo, feito gols e atormentado muito aquele lado esquerdo da defesa do tricolor paulista. E atrás, a decisão do Tite é manter o Matheus Cunha no lugar do Rossi. Mas eu só gostaria de saber qual o critério, né? O Matheus Cunha foi lançado pelo Sampaoli. Por quê? Porque jogava bem com os pés, mas não aguentou. Não aguentou. Tanto é que o Rossi demorou para estrear, lembra? Aí quando chega o Tite, é que o Tite coloca o Rossi como goleiro titular. Não sei. Os critérios, os treinos não são mais abertos, né? Então, aí a gente fica com esses vídeos da Palmeiras TV, Flá TV, que são os vídeos que eles disponibilizam. Sim, é um controle, da informação, da informação hoje, porque... o prejudicado, na verdade... É você, né, que nos assiste. As entrevistas exclusivas acabaram, né? Eu sou de um tempo... Pouca transparência. Para vocês terem uma ideia, eu sou de um tempo que eu entrevistava o treinador todo dia. Todo dia. Eu sei que, mas não era um exagero, não. Sempre tinha alguma coisa para a gente conversar. Sempre. Sempre tinha. E aí vai muito do repórter, do interesse também, de você propor debate. De você trazer questões que vão trazer debate. E eu sempre tentava fazer isso. Então, quando eu cobri o Grêmio, entrevistava o Filipão todo dia, cara. Todo dia. E ele estava sempre... Na hora que ele saía do gramado em direção ao vestiário, era ali que tu conversava e tentava... Sabe? Tinha vezes que não precisava gravar. Tu queria tirar uma dúvida. O Maurício joga? Eu estou vendo aí uma tendência que ele jogue. Certo? Então aí tu não precisava nem gravar, tu já tinha informação. Certo? Hoje não. Hoje é tudo secreto hoje. Eles não jogam nada, na maioria. Jogam bem menos do que na outra época. Ganham muito mais e têm o controle da comunicação. Vamos ouvir o Pedro, grande destaque do Flamengo. Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia.
para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E eu tenho uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Flamengo e Palmeiras. Uau. Me colocaram num cara a cara, Mari Pereira. Fizeram isso com você? O último já deu confusão em casa. Te colocaram em outro? Outro. Ei. E era fácil, viu, Cícero? Era assim, tipo, Dudu ou Gabigol. Abel ou Tite. Ademir da Guia. Zico ou Ademir da Guia. Só. Era só pergunta fácil. Tá. Vinícius Nicoletti ou Cícero Melo? Ixi, não, essa é pior, essa é mais difícil. briga. Votei no Cícero. Votou? Ixi. Votei. Disparado, Cícero. Você é meu favorito. É comigo, Bruno? É, você mesmo. Você ganhou meu voto, Cícero. Bom dia. Você gosta de fazer média. Eu vou dar meu voto aqui. Meu voto é pro galã. Nosso Vinícius Nicoletti. Chove muito aqui no Rio. Frio, né? Apesar da temperatura de 21 graus. Mas a expectativa maior é para este Flamengo e Palmeiras. Quando houve o sorteio, as bolinhas, lá na CBF, dessa fase, oitavas de final, o primeiro confronto que saiu foi Flamengo e Palmeiras. Aí o auditório que estava lotado fez assim, porque realmente você ter nas oitavas de final um Flamengo e Palmeiras, eu não acho que é bom para o campeonato, para a Copa do Brasil, porque um vai ficar pelo caminho. Essa poderia ser a grande final, mas sorteio é assim mesmo. E vamos ter esse Flamengo e Palmeiras, o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, com 40 pontos ganhos, contra o terceiro colocado, o Palmeiras, com 36 pontos ganhos, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos. Esse primeiro jogo acontece às 8 horas da noite, nesta quarta-feira, no Maracanã. Mais de 58 mil ingressos vendidos antecipadamente, só tem as entradas para Maracanã mais. Então vamos ter casa cheia, Maracanã lotado. O segundo jogo vai ser uma semana depois, na quarta-feira, dia 7 de agosto. Jogo que vai ser no Allianz Parque, às 8 horas da noite. Uma das grandes armas do Flamengo, se não a principal, é o atacante Pedro, camisa número 9. Vive talvez a melhor fase da sua carreira. Em 2024, ele tem 40 jogos, com 28 gols em jogos oficiais e 30 contando com amistosos. Uma média altíssima de 0,75 gols por jogo. Em 2023, que tinha sido a melhor fase dele, ele tinha feito uma média de 0,57 gols por jogo em 61 jogos, 35 gols. Só faltam 5 gols para ele empatar a temporada passada, 6 para ultrapassar. Para a gente terminar aqui, em relação ao time do Flamengo, vai ter força máxima, se assim o Tite não quiser poupar nenhum jogador, com 2 reforços. O De La Cruz, meia uruguaio, ele foi poupado no último jogo, está recuperado de dores nos 2 tendões de Aquiles, ele volta. E o Bruno Henrique, depois de 4 jogos de ausência, com uma entorse no tornozelo direito, é outro que estará à disposição do técnico Tite. Valeu, Cícero. Obrigado, viu? Poxa, enchi a bola do Cícero. Sim. E ele mandou que eu só tô fazendo média, Mari. Pois é, foi cruel, Por né? isso é que ele é o melhor de todos. Ele fala sincero, a verdade. Ele é sincero. Mas também me perguntaram qual é o melhor repórter que cobre um clube da Zona Oeste de São Paulo. Aí, agora, quero ver. De jaqueta azul. E aí? E debaixo de chuva. E que já foi de Belo Horizonte Só também. pode ser o Vinícius Já Nicoletti. foi do Rio. Disparado Vinícius Nicoletti, hein, ele. Vinícius? Ganhou. Porque tem outro aqui que cobre da Zona Sul. Ele tá aqui do lado, ó, pulando o muro aqui, o Eduardo Afonso do São Paulo. Mas meu voto também é pro Cícero, com certeza. Cícero Melo. Eu já fui, aliás, editor do Cícero Melo. Comecei editando as matérias de Cícero Melo, uma referência para todos nós.
Bom, vou falar do Palmeiras, como você disse aqui, dia chuvoso, aqui realmente fazendo frio, 14 graus, mas o Palmeiras fechando a preparação nesse momento para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, é o último treino antes desse jogo. O time vem de um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro, são 3 derrotas nas últimas 4 rodadas, no último jogo contra o Vitória. A gente vai lembrar, o técnico Abel Ferreira poupou alguns titulares, mas não preservou críticas à postura de alguns jogadores nessa derrota para o Vitória. Um jogo que o Palmeiras perdeu em casa depois de 20 jogos no Allianz Parque. Foi a 3ª derrota do Palmeiras como mandante nesse Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira não gostou da postura do time. Nesse jogo contra o Vitória, o Palmeiras perdeu um jogador importante para o jogo contra o Flamengo, porque o Estevão voltou a torcer o tornozelo, ele tinha torcido esse tornozelo e o joelho na partida contra o Botafogo, ficou fora de 2 partidas, voltou para pegar ritmo nessa partida contra o Vitória, mas acabou sentindo a lesão e está fora, pelo menos, dos 2 próximos jogos do Palmeiras. Quem sabe retorne no jogo da volta no Allianz Parque contra o Flamengo, mas como ele ficou fora um tempo curto na primeira lesão, é possível agora que ele fique mais tempo fora da equipe, tem uma recuperação mais demorada e aí, preservado também pelo Palmeiras, pensando aí na sequência da temporada. Depois tem oitavas de final de Libertadores, jogos decisivos do Campeonato Brasileiro, então o Palmeiras pode perder o Estevão por mais tempo. Incrível como depois da saída do Endrick, o Estevão já é um dos principais jogadores do ataque palmeirense. A boa notícia para o técnico Abel Ferreira é que 2 jogadores estão fazendo a transição, o Murilo e o Mike, 2 jogadores que estavam machucados, o Murilo com dores no tornozelo e o Mike com dores musculares. Os 2 já iniciaram essa transição, esse treinamento no campo e ficam à disposição do técnico Abel Ferreira. Então, em relação ao último jogo, a baixa realmente é o Estevão. O Palmeiras tenta quebrar um jejum no Maracanã, porque a última vitória no maior do mundo foi na final da Libertadores de 2021 contra o Santos, e contra o Flamengo o Palmeiras não vence no Maracanã desde 2016. O Abel Ferreira ainda não conseguiu uma vitória. Então, nesse período de 2016 até aqui, 7 jogos entre Flamengo e Palmeiras, com 4 vitórias do Flamengo e 3 empates. O Palmeiras tenta voltar com um bom resultado nesse momento de instabilidade. Mas os palmeirenses, Bruno, confiam no plano de Abel Ferreira. Vamos ver. Será que faz parte do plano, né, Mari? Pelo menos a gente sabe que o Abel nessas horas, né, pro palmeirense ele se apoia nisso, porque ele sabe que nessas horas, às vezes o Abel consegue mobilizar a equipe em um mata-mata, a equipe ser muito competitiva. Sim, e assim, a última partida e a última entrevista do Abel, ela deixou alguns recados, né? Primeiro, quando ele fala sobre os jogadores que tiveram a oportunidade, ele meio que cobra uma postura, né, desses jogadores, um comprometimento de entrar ligado em toda a partida, independentemente do adversário, e era o Vitória. E quando ele fala também sobre o aproveitamento de finalizações do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, ele lidera o Brasileirão como o time que mais finaliza, mas ele cai para penúltimo em aproveitamento. Então, assim, o volume de jogo, o resultado vai ser como? Vai ser o 0-0? O Palmeiras, ele vai enfrentar um time muito forte, né? O Cícero trouxe pra gente o momento do Pedro. Então, lá na frente, precisa se pagar, porque é um time muito forte, mas agora precisa começar a fazer os gols. Esse é um problema que, principalmente graças ao Pedro, o Flamengo não tem, Mar. Ele faz gol, ele está num momento espetacular, muito legal os números que o Cícero levantou, né? Ele já tem praticamente agora os números do ano passado e já foi um ano muito bom. Se aqui fosse um programa de economia, né, a gente ia falar que o Flamengo está em alta, viés de alta e com tendência de crescimento. Nesse momento, com o elenco que tem, com a administração que tem, e a administração diária, né, de vestiário, que é o Tite, esse é um momento de alta e de acreditar. A questão toda essa é uma competição diferente, é Copa do Brasil. São 2 jogos, o Palmeiras pode passar até sem fazer gol. 0-0, 0-0 e passa nos pênaltis. E aí você precisa ter uma estratégia muito boa para, aí eu estou falando como se fosse pro lado do Palmeiras, para suportar uma pressão de um momento que não é legal, de jogar fora de casa contra alguém que é o Flamengo, que é o seu grande adversário nos últimos 10 anos, e ainda fora de casa. Assim, entendendo que você São precisa... jogos super difíceis do intervalo. Sim, também. Ainda tem isso, né? A tabela dos dois o calendário não para, pelo exato. contrário, né? E daqui a pouco tem Libertadores também. E passando por instabilidades no elenco e passando
pela ausência de um jogador tão importante como é o Estevão. Só que alguém já disse, não sei se foi o Vinícius, o Abel é muito bom nesse tipo de negociação com o elenco. Um grandíssimo jogo. Porque, aí volta para o Flamengo, porque se o Abel é muito bom nesse tipo de coisa, gente, do outro lado está o Tite. Que também sabe o que está fazendo, que também tem muito boa gestão. Espetáculo. Eu fico muito curiosa, só para pontuar que é mata-mata, ida e volta com possibilidade de pênaltis, né? E o Tite bancou o Matheus agora, né, no gol. E vai ser goleiro de Copa, né? Isso, então tô curiosa para saber se realmente isso se confirma. Aí não é o Rossi, né, o pegador de pênaltis, se ele mantém o Matheus. Mas depois do que ele falou, acho que não tem como voltar atrás. Então é isso, exatamente. Imagino que não. Quero ver se isso segue um curso natural do que E não ele é falou. nossa cultura, né? Mas fora do Brasil é comum. Né? A gente fala várias vezes nos torneios que a gente mostra aqui, nas Copas, né? Na Espanha, Copa do Rei, nas competições da Inglaterra, do goleiro reserva ser o goleiro das Copas. Por quê? Porque se o titular machuca, tem que jogar de vez em quando. Né? E o que é curioso é que depois do confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na fase anterior, o Abel escalou o Marcelo Lomba. E ele deu a entender que o Lomba seria o goleiro das Copas. Não sei se ele vai manter, aparentemente não, porque ele já escalou o Lomba contra o Vitória, né? Então, talvez mas também o Matheus jogou, né? No final de semana. É verdade. Talvez o peso do confronto, ou talvez tenha escalado o Lomba justamente para dar esse ritmo de jogo também. Enfim, amanhã saberemos sobre isso, tá? Bom, Disney Plus, todo o nosso conteúdo está por lá, tá? O melhor com... Então, galerinha, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades aqui. Comenta também, por favor, o seu palpite para esse jogo da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, primeiro jogo no Maracanã. Lembrando também que o Palmeiras está cheio de desfalques para poder enfrentar aí o Flamengo. Vários jogadores não estarão disponíveis. Já o Flamengo vai estar praticamente completinho ali, né? Acho que uma peça ou outra que não vai estar disponível, como o BH, Bruno Henrique. Mas os jogadores todos estarão completos. Então a chance do Flamengo fazer o seu placar dentro de casa, né? Para garantir assim uma boa vantagem para na semana que vem o Flamengo ir para o Allianz Parque lá, já com o jogo, né? Em vantagem, talvez definido dependendo do placar, mas claro, sabendo que é difícil, porque o Palmeiras é um time muito bom, um time muito sólido e um time muito forte também. Então, claro que vai ser um duelo aí de gigantes e os beneficiados claramente serão quem assistir, porque a gente sempre espera bons jogos desses dois times e acabam sendo, né? Sempre que eles se enfrentam, são jogos assim que deixam o telespectador muito animado, né? Porque é um jogo lá e cá, entendeu? Os dois com jogadores muito completos, com jogadores muito talentosos. É muito bom tá sempre assistindo jogos assim, né? E agora, como eles vão se enfrentar 3 vezes seguidas, então a gente fica ainda mais esperançoso, né? Mas para amanhã o Flamengo tá com muita vantagem em relação ao Palmeiras, né? Em questão de jogadores à disposição. Isso pode ser crucial para o placar ou não, dependendo de como o Flamengo aproveite essa opção aí, né? Como o Tite ele vai armar, como o Tite ele pensa, enfim. A gente só vai saber amanhã, mas eu acho que o Flamengo dá para ganhar de uns 2, 3-0, 3-1, algum placar assim. Mas se for 1-0, não tem nada definido. 2-0 também é um placar bom, mas também não tem nada definido. Se for uns 3, eu acho que o Flamengo meio que definiu, se conseguir, né? Mas acho que um gol ou 2 gols de diferença não é nenhuma definição, porque dentro de casa o Palmeiras também é muito forte, só que o Flamengo também sabe jogar fora de casa contra o Palmeiras, entendeu? Então tem tudo isso aí. Se o Flamengo souber aproveitar, já vai ter uma vantagem muito grande. Mas comenta o seu palpite aí, por favor. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, tamo junto e até o próximo.